Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast Fala Comandante. A você que nos acompanha pela TV Metrópolis nesse sabadão, o nosso muito obrigado. E a você, internauta, que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube, curte, comenta, compartilha, assina o sininho para receber os nossos conteúdos. Você deve estar sentindo falta do meu parceiro de bancada, o Sargento Borges, o nosso âncora, que nesse momento se encontra viajando a trabalho no interior do estado, pois ele é pré-candidato a deputado estadual. Sargento Borges, que tem um excelente trabalho como presidente da Aspra. A Aspra ficou pequena para essa liderança e ele hoje está encarando esse novo desafio. Ao Sargento Borges aí eu desejo sucesso na missão e um bom retorno para Fortaleza, meu irmão. E aqui nós vamos dar continuidade. Hoje vou tocar esse barco sozinho. Estou aí com um caminhão carregado de novidades para vocês, trazendo mais uma liderança, como sempre a gente traz no podcast Fala Comandante. O nosso convidado de hoje é muito especial. Ele é lotado na terceira CIA do 20º BPM, ingressou na Polícia Militar em 2017, é faixa preta de jiu-jitsu, é atleta, competidor e é instrutor de defesa pessoal. O nosso Cabo Josa. Seja bem-vindo, meu irmão, e para que a gente possa iniciar o nosso bate-papo, eu solicito que você se apresente como gostaria de ser apresentado. Pronto, boa noite a todos, né? Eu sou o Cabo Josa, sou lotado na terceira CIA do 20º Batalhão, faixa preta, segundo Dan, né? Eu venho há um tempo me especializando na área da defesa pessoal, né? Sempre foi minha paixão, né? O que eu gostei de fazer. Antes da polícia eu treinava e dentro da polícia eu estou conseguindo lograr isso, né? Com efetividade. Hoje eu estou dando instrução para alunos, né? Que estão se formando. Inclusive, atualmente eu estou dando instrução de defesa pessoal policial, né, lá no 20º Batalhão. É uma área assim na qual eu tenho uma paixão e eu me dedico para ensinar, né? Sou filho da Maria do Carmo e do Milton Josa, né, que também é o nome do meu pai. Sou pai do Nicolas Levi, meu filho que está ali, tem 10 anos já de idade. Graças a Deus, a coisa mais linda do mundo. E é isso. Antes da gente chegar a falar do atleta Josa e do Cabo Josa da Polícia Militar, nós queremos conhecer as suas origens, o nascedouro. Quem é o menino Josa antes de se tornar policial militar? Onde cresceu, quem são os pais, se é de Fortaleza, em qual bairro mora, a sua história, a sua infância, onde estudou, para que a gente possa dar continuidade desse bate-papo gostoso de todos os sábados aqui que as pessoas acompanham no Fala Comandante. Agora a gente entrou num assunto aí que meu passado assim não tem nada a ver com a minha atualidade, né? Eu sou nascido e criado ali no centro, saí lá do centro de Fortaleza dos meus 16 anos, né? Ou com meus 26 anos. Saí de lá, eu me mudei para outro bairro, né? E sou filho de uma. Hoje está aposentada, né? Mas era um vendedor ambulante. Meu pai era um motorista de ônibus. Minha mãe vendia bombom na praça ali da José de Alencar e também pipoca. Ali. Eu acompanhava ela nessas atividades, né? Inclusive, a gente tinha uma rota que era sair ali mais ou menos da Imperador, no centro, seguir até a Praia de Iracema, ali pro aterro, na época dos eventos, né? Era itinerante, então. Era. Quando tinha esses eventos aí, a gente ia pra essa guerra, né? Batalhar dessa forma. E a minha infância era voltada com os meninos de lá, né? Só que hoje em dia, muitos daqueles ali seguem pra um caminho diferente do meu, né? Inclusive aí, a gente pode até bater de encontro, né? Digamos assim, para pessoas entenderem. Uma coisa também que eu acho assim, muito importante de relevar que o meu melhor amigo morreu fazendo assalto, né? Praticando um assalto ali na Marinha. Pra você ter noção onde era o meu ciclo, né? Naquela época. Só que aí eu já estava em outro caminho, eu já não estava tão Ali é próximo próximo a dele. Leste-Oeste, o Grande Pirambu, não é isso? Aquela região ali, É, né? por ali. Por ali pertinho. Imperador, ali eu sou do centro mesmo. Até um tempo atrás, se você me dissesse, ó, tô em frente aqui a essa loja, eu já dizia a rua. Não, eu Porque conheço, realmente, eu já tive. realmente, como eu era ambulante ali do meio da rua, eu sabia de tudo ali, as ruas É tudinho. interessante. Eu conheço esse mapa do centro completo também, porque eu tive a oportunidade de morar ali na Senador Alencar, aquele Senador edifício Alencar, São sim, Francisco, no edifício São certo. Francisco.
Eu morei, logo que eu cheguei aqui em Fortaleza, meu irmão morava lá no sexto andar, e eu morei ali, eu estudei no Liceu do Ceará. E eu aprendi esse mapa do centro, eu sei aqui, dessa Eu Domingos estudei no Olímpio, Juvenal Galeno. voltando até chegar lá na Leste-Oeste, né? Nas praias Sim, ali. E lá do Liceu até chegar, depois da Praça do Ferreira, eu conheço todas as ruas ali, a pronto, sequência. pronto. Eu morei no É uma centro ali. habilidade que a gente adquire, né? Era um bairro. E hoje Eu eu gostava já moro disso. há mais tempo na Aham, região ali do Conjunto Esperança, Parque Santa Rosa, mas eu não sei o nome de todas as ruas lá, porque eu não tenho a mesma frequência de andar nas ruas e conhecer. Eu aham, passo de carro, né? Mas aqui no centro não, eu andava a pé. Eu saí aqui da próxima 24 de maio, né? Na sim, cena do Alencar, e ia para o Liceu do Ceará a sei. pé para o colégio e Então voltava você para a conheceu o estação. Morte Lenta, né? Conheci, rapaz, que é isso? Era bom demais, mano. 50 Pois é. centavos, né? O caldo de cana. Era assim. Era Pois bom. é. Eu Então, quer dizer que você teve essa vida urbana também, essa vida tive. central aqui, né? No Sim, centro de Fortaleza, exatamente. enfrentou as dificuldades, conhece a dificuldade do centro de Fortaleza, né? Viveu de perto. Isso. Então, Interessante também que, como eu era ambulante antes do concurso, né? Assim que eu tomei posse, geralmente a gente participa daquela atividade que é o reforço no centro da capital. sim, malha central. Pois é. Aí eu estava lá na pedra, né? Trabalhando na pedra lá e eu conheci uma galera lá que tava. Eu imagino. Eu tenho uma história interessante. Eu morei um período no centro, aí teve um período morando com meu irmão, que eu fui atrás de trabalho. Meu irmão dando pressão para trabalhar, que eu tinha que arranjar emprego, só que naquela época era mais difícil que hoje, né? E chegou um momento que eu arranjei um emprego na Autopeças ali na. Eu já contei até essa história aqui no podcast. Ali da Bezerra de Menezes, próximo ao Instituto dos Cegos. Sim, De frente à Caixa Econômica, para melhor sei. se localizar aí. Antigamente tinha uma autopeça ali chamada Autopeças o Carioca. Aí o cara se propôs a me pagar meio salário. E que eu vou. Cara, eu vivia de favor Uhum. do meu irmão. Para eu ter alguma coisa, para eu me manter sozinho, mesmo na dificuldade, eu Era vou. válido, né? Aí o cara ainda deixou eu morar nos fundos da loja. Tinha um quartinho lá nos fundos da loja. Atravessava no corredor pela lateral e ia para esse quartinho lá. E nessa época eu fazia o segundo ano. Tinha começado o segundo ano. E eu trabalhei com ele. Eu estava terminando o primeiro ano e comecei o segundo em seguida, né? Foi isso. Foi Certo. logo que eu cheguei em Fortaleza. E lá eu eu era faxineiro. 5 horas da manhã eu acordava, varria a frente do comércio todo. Quando terminava, ele abria a loja, eu limpava a loja. E quando eu terminava tudo, eu ia para o balcão. Uhum. Precisava de água, o pessoal ia buscar e tal, ajeitava. Então era o faz tudo para o cara. Contínuo, ele não tinha, que hoje é o office boy, que chama, né? Uhum. Era eu também, tudo era comigo, né? Desenrolava tudo, né? Ali? Tudo, 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 tudo. Eu pedi, já uns 8 meses que eu trabalhava com esse cara, eu cheguei para ele e disse assim, era Dedé Carioca o nome dele, né? Dedé, eu faço tudo que você pede aqui, rapaz, assine minha carteira, eu preciso, sou sozinho aqui em Fortaleza, estou estudando aqui para tentar alguma coisa, para vencer na vida, conseguir alguma coisa. E eu só tenho você, meu patrão, aqui para me ajudar. Me ajude, assina minha carteira. Cara. Eu vou ver aí com a Irani, minha esposa, vou assinar. Assinou. Quando ia fechar os 3 meses que eu ia passar a ter direito, ele me chamou e me demitiu. Oh. Vixe. Aí nessa história, antes, né, tem um detalhe interessante. Eu estudava no liceu, aí eu tinha um acordo com ele. Como eu acordava mais cedo, eu começava a trabalhar mais cedo do que os outros, ele me liberava por volta de 5h40, 6 horas ali, para eu ir para o colégio. Né? Eu Uhum. tomava um banho, tava a roupinha, pá, pegava o ônibus do colégio. Aí ele me adiantava o dinheiro da passagem do colégio, todos os dias. Né? Uhum. Pegava e descontava no final da semana. Desse dinheiro, eu tirei a carteira de estudante, tô falando no morte Uhum. lenta, e eu fui lembrei. Eu, ele me dava o dinheiro da passagem completa, eu pagava meia, e o que sobrava era minha janta. Era lá dentro do Uhum. liceu, tinha um cara que vendia um suquinho de cajá, aquele copinho pequeno assim, e um bolo mole. Um dia Faz desse a eu encontrei parte. esse cidadão aqui no centro, dei um abraço nele. Às vezes ele percebia que era viajante ali, né? Aí ele quer mais suco, mas aí colocava para mim lá, né? Então, Uhum. assim, eu vim da dificuldade também, eu conheço a realidade da dificuldade. E esse cara que me tirou o emprego, eu implorei a ele para continuar lá, né? Quando ele me Uhum. demitiu. E ele disse que os interesses do comércio dele, da loja dele, tinham mais prioridade que os meus, né? Uhum. Pediu desculpa e mandou embora. Né? Eu vim encontrar com esse cara, eu saí soldado em 92, né?
Entrei na PM. Meses depois que ele me demitiu, eu entrei na PM. Consegui. Fui morar na casa de uma tia, descobri uma tia aqui em Fortaleza, fui ajudar ela no comércio e eu consegui ingressar na PM. E lá eu consegui entrar com a cabeça melhor, né? Mais tempo. Ajudava no comércio. Consegui estudar e entrei na PM. Desse meu ingresso na PM, eu passei 2 anos como soldado e fui para o curso de sargento. Com 3 anos eu era sargento. Naquela época era Foi diferente. rápido. Tinha o CFS, né? Eu fiz um segundo concurso. E desse segundo concurso, quando eu saí sargento, eu fui visitar o cidadão. Aí quando eu cheguei lá, que ele me viu sargento, eu de quieto, eu fui todo combativo, né? Pra dizer, eu fui dar um recado a ele, eu venci, cara. Tu não me deu chance, não. Talvez ele me fez um bem, porque se ele tivesse me dado a oportunidade, talvez eu fosse balcão Rapaz, você de tá me loja até falando aí, eu hoje. tô me arrepiando aqui da história quando eu tava estudando para concurso. Aí você vai contar a sua. Bom. Aí a moral da história, quando eu cheguei lá, ele me deu um abraço. Rapaz, me desculpe. Eu digo, não, você me fez um bem, rapaz. Não, porque você sabe que naquela época, a dificuldade, tá, eu sei. Me levou lá para dentro para mostrar à esposa dele que eu era sargento. Me encheu de brinde, sabe? Virou outra coisa, né? Pois é, eu quando era soldado, eu trabalhei uma vez no policiamento bancário do batalhão de choque, de frente à loja dele no banco. Eu digo, não vou lá. Ele não está me reconhecendo, deixa quieto. Aí o sargento, eu fui fazer uma visita a ele. Então, é interessante que se você procurar, a maioria de nós, policiais militares, a gente vem da origem simples e todo mundo tem a sua história para contar, né? Eu tive uma história de muita dificuldade no meu começo, mas graças a Deus me sinto vencedor hoje. Então, pode continuar, como você lembrou da história aí, pode continuar. Você tá lembrando aí da sua fase inicial na PM, né? Eu vou lembrar da minha. O que foi que aconteceu? Na época, eu estava trabalhando já no centro ainda, com eletrônica, né? Eu fazia uma manutenção em umas máquinas, né? Que bacana. Eu posso falar da empresa aqui? Pode, não tem Eu problema. trabalhava na Loteria dos Sonhos. Era massa, não é demais. Eu sempre tive esse lado pro mundo da eletrônica, eu gosto. Aí, como é que era lá a situação? Eu entrei lá como, acho que jovem aprendiz, depois eu estava efetivado, né? Sim. Só que nessa situação, eu comecei a estudar, porque era lá um excelente emprego, a gente conseguia, os funcionários, né? O patrão mesmo chegou pra gente e falou o seguinte, ó, eu não me importo com o horário de vocês, eu não me importo. Eu não importo com quem não vem trabalhar. Agora eu preciso dessas máquinas, entendeu? Vocês se ajustam aí, tudo, vê quem vai chegar um pouco mais tarde, quem vai sair um pouco mais tarde, né? Ou então quem não vem, falta meio período, mas eu quero essas máquinas. Então era mais confortável, a gente se dedicava, né? Às vezes para ajustar a folga de um ou do outro. Aí, ok. Quando eu olhava para o lado, tinha um colega estudando. Quando eu olhava para o outro, tinha um colega estudando. Isso depois que a minha carteira estava assinada já, né? Aí eu, tempo passando, e eu consertando máquina, né? Consertando máquina e tal. Eu me dedicava. Aí passou um tempo, eu conheci um colega meu, né? Chamado Rodrigo Maia. Eu não tenho como esquecer desse cara. Ele me convidou para estudar para PM, né? Aí eu vi uma oportunidade boa ali, eu vou estudar. Todo mundo tá estudando, eu vou estudar também. Já tinha que idade? Eu acho que eu tinha meus 20, Sim. meus 20 anos. Aí eu tava. Tinha porque eu passei com 21. Eu passei com 21. Eu tava finalizando. Só voltando um pouquinho, você teve essa vida no centro, ajudando, trabalhando, mas você sempre estudou. Sim, sempre Estudava gostei. onde? Eu estudava no. Eu comecei, né? Que eu lembro. Eu estudei no Alba Frota. Você conhece o Alba Frota? Fica ali perto da Dom Manuel. Sim, sim. Aí do Alba Frota eu fui pro Juvenal Galeno. Juvenal Galeno. Ali era, viu? Do Juvenal Galeno eu fui pro. Hoje não existe mais esse colégio, né? Que é o. Eita, como é o nome? Sistema. Pronto. Aí do sistema eu saí pro ensino médio e fui pro César Carlos. Aqui. Sim, Aqui, sim. próximo, né? Aí, voltando, né? Aí todo mundo estudando, esse meu colega meu, vai embora estudar para PM, bora estudar também. Aí quando eu tava estudando, um colega percebeu, né? Era o chefe do setor lá, ele percebeu, aí já mudou a situação lá, já mudou o clima, né? Como é que era? Eu vou falar o conforto. A gente tinha lá dois setores. Tinha o setor que recebia as máquinas, né, que eram um pouquinho mais rápidas, mais ágeis de consertar. Você mexia em uma a cada 30, 40 segundos, você já consertava, completava aquela manutenção e já deixava ali, passava o programa para iniciar ela, tipo formatar a máquina, né? Sim, sim. E a gente já devolvia para que aquela máquina voltasse. Então era um serviço mais direcionado a software.
Não era manutenção Hardware, física. hardware também. Rádio também? Também, porque a gente fazia a manutenção completa. Essas primeiras máquinas, a gente basicamente trocava algum botão, entendeu? Portava o botão de imprimir, que falhava de tanto Sim, ser sim. pressionado, né? Ele danificava. Aí a gente substituía o botão, aí trocava o adesivo da parte da frente, ou então o sistema ali da bobina, né? Que ela é termo. Esqueci o nome do termo aqui. Mas acho que ela funciona via calor, né? Vai Sim, sim, girando a sim. bobina e o calor vai acionando e vai saindo o teu código, o teu jogo lá, tudo bem direitinho. Aí a gente fazia essa manutenção rápida, algo rápido a gente consertava. As que não eram tão rápidas, a gente avaliava e jogava pro setor de cima, Entendi. entendeu? Porque tinha umas máquinas que já davam um problema já mais Complexo. complexo, bem complexo. Inclusive, em sistema de BIOS, a gente tinha que refazer trilha, entendeu? Soldar, remover CI, trocar esse tipo, mais manual mesmo. Era o conserto em si, não era Sim, sim, aquela sim, sim. troca de peça, né? Aí, geralmente quem ficava aí era o aprendiz, né? Porque era algo mais simples, né? Não era algo Entendi. tão que exigisse um conhecimento técnico maior daquela máquina em si, né? Aí eu era lá de cima. A gente tinha todo esse conforto a mais, né? De trabalhar. A gente também poderia chegar um pouquinho mais tarde, lembra? Eu acho que a nossa jornada lá começava às 8 da manhã. Só que às vezes a gente chegava 9, entendeu? E tava tranquilo. O importante a gente tinha, no mínimo, todas as Tinha uma máquinas. meta diária de Era. serviço para entregar. Essa meta era as máquinas que o primeiro rapaz ele mandava pra gente, entendeu? No mínimo, se ele mandava 30 máquinas para o setor de cima, tinha que descer 30, no mínimo. Só que a gente tinha umas outras máquinas que a gente se dedicava, tipo assim, passava 2 meses para tirar uma máquina, entendeu? Tinha umas máquinas bem difíceis mesmo. Aí eu lembro que eu fazia até o dobro do que o chefe do setor, né? Mas é coisa normal, eu tô ali, né, iniciante. Eu acho que ele fazia uma máquina, ele estava estudando também que ele tinha uma empresa, né, acho que deve ter ainda, não sei, de manutenção de videogame, né? Ele vai até saber que eu tô falando dele, mas não tem problema não. Ele passava o dia estudando sobre essa manutenção dos videogames dele, o dia todo estudando, e o outro colega lá estudava por conta da faculdade, né? Aí eu comecei a estudar para onde? Concurso. Como é que eu fazia para ninguém saber que eu estava estudando? Eu comprava todo o conteúdo em mídia, dava play e desligava a tela do notebook. Aí eu ficava consertando a máquina e ouvindo, né? Era áudio aula, né? Sim. Aí ficava estudando. Aí quando dei fé, ele descobriu, né? A gente tenta esconder, mas o pessoal descobre. Aí quando descobriu, a situação mudou. Ele fez uma reunião, aí já transformou a situação, já transformou assim de uma maneira extrema. Enquanto lá em cima eu fazia cerca de 14 máquinas, entendeu? Por dia, fora as que subiam, né? Eu tirava 14 máquinas do sistema. Lá embaixo era cerca de 80 máquinas por turno. Então era 80 só de manhã e 80 só à tarde, Muito, entendeu? muito, muito, muito. Transformou. Lá embaixo, como era que funcionava? Em cima no ar-condicionado, né? Lá uma salinha só para os técnicos. E lá embaixo não, era tudo misturado. E o patrão chegava bem cedinho. E a gente tinha que chegar antes dele, entendeu? Aí já tinha tudo isso. Aí depois disso, né, era uma sala bem pequenininha, minúscula, assim, minúscula mesmo. E você tinha que dar o gás. Essa máquina aí não podia, não podia, não podia. Não podia faltar, né? Deixar de subir. Aí eu me atrasei um pouquinho aí para estudar, não conseguia, não tinha o desempenho anterior, né? Porque antigamente era muito mais tranquilo. Eu basicamente dava aqui e ficava. Eu poderia me dedicar aqui àquela máquina, né? Aí depois disso não, a gente tinha uma média, dava o quê? Dá 4 horas, né? 8, 9, 10, 11, 12. Não, tipo, 20 máquinas por hora, né? Aí era um ritmo bem corrido. Ele fez isso de propósito, eu sei disso e ele também sabe, né? Só que não, graças a Deus não influenciou nada, né, no resultado. Passou um tempo, eu fiz a prova. Quando eu fiz a prova, eu recebi, né, Qual foi o o meu nome concurso? saiu no, 2016? foi em 2016. 2016. Aí eu fiz, consegui, né, passar, meu nome saiu no DOI e eu bem caladinho. Aí só que bateu aquela interrogativa. E agora, o que é que eu faço? Eu passei no concurso. O que é que eu vou fazer aqui? Tinha 21, né?
Na época, graças a Deus, foi o meu primeiro concurso. Aí eu fiquei naquela incógnita. Aí eu cheguei e eu te falei, "Ei, eu passei no concurso." E aí eu falo, com quem? Com quem? Aí o outro colega lá me instruiu, né? Ele falou que tinha que falar com o gerente, né? E pedir as contas, né? Tudo bem direitinho. E graças a Deus ele me deu as contas tudinho, como se a empresa tivesse me demitido na época. Foi tipo um presente, né? Eu fiquei muito feliz, graças a Deus. Inclusive, um colega meu, depois disso, eu vejo ele frequentemente ali no Parque Raquel de Queiroz. Sim, Frequentemente eu sim. vejo. Eu inspirei ele a estudar, sabe? E hoje ele é concursado também, Que servidor público, bacana. só que ele é professor, né? É Eu fiquei interessante muito você feliz, falando né? dessa sua paixão por eletrônica, né? O Aham. meu aconteceu o inverso. Eu passei todas as dificuldades, encarei um concurso, né? Polícia Militar, encarei um segundo concurso dentro da Polícia Militar, né? Já policial militar, o concurso que existia, hoje não existe mais, o CFS, né? Que é para o curso de formação de sargentos. E eu, sargento, a gente, às vezes, para complementar a renda, se submetia a fazer serviço na folga, né? É Segurança, o essas coisas. Zig, né? O famoso ZIG, que o pessoal chama, né? Trabalhei em banda de forró, brasa de forró, trabalhei em Eita, eu lembro. Sítio Siqueira na época. Muito serviço pesado. E chegou um momento que eu cansei daquilo. Noites acordado e tal. E eu disse, rapaz, eu tenho inteligência para fazer algo diferente disso aqui. E em uma determinada ocasião, eu fiz uma visita a uma loja de um colega meu ali na José Bastos. Esse meu colega tinha uma loja de celular. Lá no começo, quando o celular começaram a montar loja de celular em Fortaleza. E ele tinha uma loja de celular ali próximo ao Center Box, que antigamente não era Center Box, era outra coisa lá que eu não recordo. Você tem box onde? Do da José Bastos. Certo. Era hipermercantil, salvo engano. E ele tinha uma loja lá perto, logo depois de quem vai no sentido centro-interior, né? Do mesmo lado. E eu visitei a loja dele, entrei na assistência técnica. Na época, eles ainda consertavam aqueles celulares tijolão, grandão, né? Uhum. E eu vi o irmão dele consertando o celular e eu fiquei fascinado quando eu vi aquilo. Porque na minha infância, eu tenho um tio lá no interior do Piauí que ele mexia com rádio, relógio, tal. Já mexia com, né, todo tipo de som. Na época existia toca-disco, né, aquelas coisas. E Uhum. ele consertava e eu passava o dia olhando ele mexer nas coisas, eu achava aquilo um barato. E quando eu vi esse meu colega, né, o irmão dele consertando o celular, que hoje é meu amigo, Pedro Henrique, um abraço aí, Pedro. Eu fiquei fascinado. Eu era sargento, né, da PM já com bastante tempo de polícia. Já tinha lá meus 10 anos de polícia, 9, 10 anos. E quando eu vi ele consertando o celular para mim, eu achei, pô, que negócio legal, vou aprender isso aqui. Ele, mas se eu quisesse aprender isso aqui, ele disse, não, cara, não tem segredo não, se você gostar, então, não é difícil não. E eu passei a frequentar a loja dele. Uma irmã minha passou a trabalhar com ele, ele precisou da pessoa para trabalhar, eu coloquei minha irmã lá e eu vivia dentro da loja dele. Cara, E aprende assim, eu viu? comecei a comprar ferramentas as mesmas que ele tinha lá, ele me indicava onde comprar, e eu comprando, comprei algumas ferramentas dele, comprei outras ferramentas novas. E ele me deu algumas sucatas de placa de celular naquela época, a placa era maior e tudo. E eu trocava peça de uma placa para outra, sem saber nem para que servir, só para pegar Exercício, né? exercício de habilidade para trocar uma Eu, peça, eu... para lutar com solda, com soprador. Uhum. Naquela época, hoje os sopradores térmicos, eles são uma estação É de estação, solda com um é biquinho estação. fino, né, que você regula do tamanho, você regula o Uhum. ar e a A temperatura, temperatura. Na nossa época, a gente usava aquele soprador de serigrafia, aquele pistolão já grande, desconheço, já né? desconheço. Eu não peguei O essa pessoal época. usa muito em serigrafia para poder secar Hum. tinta de pintura de roupa, né? Ele é Uhum. grandão, um soprador grandão, né? E a gente usava aquele tipo de soprador ali. Se você não acredita, eu peguei habilidade Eu suficiente. acredito. Eu vou lhe dizer já Ó, já o porquê que eu eu vou lhe acredito. dizer, eu peguei a habilidade suficiente que eu aprendi na época, um dos serviços mais complexos da telefonia celular, lá no começo, quando eu trabalhei em 2001, 2002, que era trocar a memória de um celular para outro, trocar o jogo de memória completo. Naquela época não O existia, soprador, né? era assim, não existia o chip naquela época, né? Então, no lugar do chip, todo o conjunto de informações do aparelho, ele estava nas memórias da placa, Uhum. entendeu? Aí você trocava ali memória RAM, memória SAI de áudio, memória flash, CPU, serial. Você trocava tudo. Quando você trocava de uma placa para outra,
todas as informações daqui, o número do cliente, a Sim, agenda sim, dele, aham. ia para outra placa. E eu pegava, às vezes, um celular quebrado no meio, eu dava uma olhada na placa, né? A memória estava intacta. Não, Hoje, aqui eu recupero. Aí hoje eu ainda é pegava. feito esse tipo de Então, manutenção, só que é raro. pois é. Aí eu O pegava técnico que uma. faz isso, ele É, é muito bem remunerado. então, eu pegava uma placa daquelas que é bloqueada muitas vezes, ou com um pequeno defeito, né? Uhum. Às vezes que estava ali, que a gente comprava a placa com defeito, e a gente conseguia consertar, deixava aquela placa pronta. Quando chegava a placa do cliente ali, você pegava o jogo de memória, jogava para essa placa que já estava pronta e Uhum. consertava o celular do cliente. Entendeu? Sim. Então, eu aprendi a fazer isso aí antes de montar minha primeira loja. E eu montei a minha primeira loja já trabalhando em casa, consertando para outras lojas. Esse meu colega na época me indicou uns clientes dele do interior, de Canidé, Pentecoste, de várias cidades do interior, e eu peguei uns 3 clientes que chegavam para mim, tipo de 10, 15 celulares, eu consertava e ia deixar na empresa de ônibus para ele receber lá. E quando voltava o próximo lote, ele vinha com o meu dinheiro. Eu fui juntando e assim eu montei a minha primeira loja de celular. E é uma das coisas que eu tenho paixão até hoje. Eu nunca falei disso aqui, né, no podcast. Mas eu sou técnico em telefonia celular há quase 25 Interessante. anos aí, né? E é uma das coisas que eu tenho paixão. Hoje eu não trabalho mais na minha loja, minha assistência técnica não é mais por questão financeira, de dinheiro. É lógico que traz um retorno financeiro, mas é uma paixão que eu tenho que eu não consigo abandonar, entendeu? É uma coisa que eu gosto, que eu mexo. Para mim, quando eu estou ali na bancada, mexendo com o celular, é o momento que eu esqueço dos meus problemas, do que tem em volta de mim. Eu me concentro ali de uma forma que eu consigo, eu me desligo do mundo lá fora. Eu acredito que você já teve essa sensação trabalhando com eletrônica. Tive, porque antes disso, a gente fazia muito aquelas correria, né, para conseguir dinheiro antes do concurso. Então, atualmente eu trabalho muito, né, também, mas na época eu trabalhava bem mais. Inclusive, uma das minhas atividades era o seguinte: eu ia para as feiras, né? Eu observava algum objeto eletrônico lá que estava bonito, porém com defeito. Ah, Eu comprava, realizava a manutenção, também ficava um objeto de estudo, consertava e vendia, entendeu? bacana. Eu fiz muito isso aí, né? Vendia som, caixa de som, entendeu? Também fone, esses aparelhos assim de maneira que eu via a pessoa, eu consertava, vendia por um valor abaixo do valor comum. Como estava bonito, ninguém ia imaginar que estava com um defeito, né, É. anteriormente. Aí eu ganhava um dinheirinho com isso também. Pois é, eu assim, eu sempre me dediquei mais ao celular. Hoje eu até mexo em caixinha de som, algumas coisas assim, aquelas que têm mais valor, né? Porque a caixa de som já é um valor baixo. Então, assim, a manutenção não compensa. Assim, o custo, né, para a loja, o esforço, o tempo gasto ali não compensa. Então, se não for uma caixa no valor mais alto, eu não mexo. Entendeu? Uhum. Mas, vez por outro, o pessoal chega E, lá, os amigos, eu mexo. também, Normalmente eu evito, porque eu tenho muito serviço de celular e tablet, então e eu também deixo de as lado. empresas hoje botam aquele material, né, tipo um silicone na É placa, a né? resina. A A resina. resina, Pois pronto, é. bota a resina ali que dificulta, né, a manutenção? Dificultou muito antigamente, era outro tipo de memória, muito parecido com a memória de computador, né? Hoje as memórias são todas BGA e ainda resinada, né? Aí Uhum. você, para poder fazer o conserto na CPU hoje, você tem que fazer o famoso rebaling, que é você tirar aqueles pontinhos de solda, repor, né? Colocar o extenso, repor aquelas bolinhas de solda, para você voltar à memória e consertar. A maioria dos aparelhos, defeitos dos aparelhos hoje, quando se trata de placa, é mais ou menos desse tipo aí, tem que fazer rebaling. Então, é um serviço muito mais complexo. Hoje eu não me dedico mais a esse serviço de placa, honestamente, entendeu? Porque é um serviço que demanda muito tempo e muitas vezes no tempo que você perde uma placa daquela, você faz 3, 4 consertos mais fácil. Troca de tela, conector de carga, essas coisas mais simples, bateria. É. Então, eu levo muito, hoje eu sou mais comerciante que técnico, mas eu gosto. É uma das paixões que eu tenho na vida. Mas aí, a Polícia Militar, vamos voltando para a sua história, né? A Polícia Militar para você, a chegada na Polícia Militar, onde foi que cursou o recrutamento? Já foi na ESP Foi ou na ESP isso. em 2017? Foi. Eu acho que foi no meio do ano de 2017, creio eu, né? Eu fui chamado para a ESP, né? Tive instrução lá. Aí saí pronto em outubro, né? Em outubro de 2017 que eu saí pronto. Aí passei um período no centro, trabalhando, fui lotado no centro. Aí do centro fui transferido para Sobral, né? Você trabalhou em Passei, Sobral? trabalhei.
Fortaleza. A TV Metrópolis, ela cobre em Sobral. Fala comandante, chega lá, viu? Se conhecer alguém, pode mandar um abraço aí que com certeza vai ser recebido. É. Aí lá em Sobral eu passei 45 dias contados e voltei para a capital, né? Aí aqui eu já fui lotado no 18º Batalhão, não sei, Onde é que acho que fica o é 18º? Antônio Bezerra, Antônio Bezerra. não sei se está ainda ali dentro do PC. Aí do PC eu perguntei, tô no 20º, né, que é o Pirambu. Pirambu. Pronto. É uma área assim que hoje ela é mais. Comparando com o passado, eu acho hoje o Pirambu mais tranquilo do que no passado. Porque é um local mais urbanizado, né? Naquela época, até os acessos eram difíceis, algumas coisas ali dentro do Pirambu, né? Que eu entrei, né? Quando a gente fazia operações lá, era um local mais complicado. Hoje, apesar dos índices de criminalidade a nível geral serem altos, eu tenho uma percepção do Pirambu mais tranquilo do que no passado, honestamente. E na vida de polícia, trabalhou o quê? Em viatura, trabalhou na rua? Eu já trabalhei nas motos, já trabalhei em viatura, tirei serviço de pedra, né, que é ficar em pé. Trabalhei também no TP. Já trabalhei também na reserva de armamento. Mas tem curso? Reserva de armamento ou foi. Não, não fui lá escalado. Foi assim que nasceu a segunda CIA Bom, do 18º bom, Batalhão. no caso não era armeiro, né? Era o Pagador pagador de de armas. armas, como a turma chama. É. Porque o armeiro é aquele que sabe da manutenção das armas, que entende no mínimo do primeiro escalão de cada arma, né? A gente faz tudo isso aí, viu? Faz. A seguição de irmão terceiro escalão. Eu vou mandar uma fotinha pro senhor. Pronto. Então, só não tem o curso de armeiro, mas tem o Mas conhecimento. isso aí foi assim que nasceu a companhia, né? Aí todos os setores lá Qual é eram a feitos companhia? por. Na época, foi a segunda CIA do 18º. Assim que ela nasceu, foi um bocado de soldados, né, para lá e tudo era pelos soldados lá. Sim. Como eu era um dos mais antigos, né, do concurso É lá, cabo desde eu quando consegui. você? Desde dezembro desse ano, do ano passado. Do ano passado. Olha Isso. aí, cabo antigo. Eita, é o mais moderno que tem. Aí tá certo, cara. Aí, onde é que fica a companhia que você trabalha atualmente? Fica, apesar de ser conhecido como Batalhão do Pirambu, lá fica no Cristo Redentor. Cristo Redentor, né? Isso. O efetivo, em média, quanto? Então, o efetivo eu não sei lhe dizer. Para ocorrências, né? Eu gostaria que você, se tiver possibilidade, você nos contasse, falar sobre ocorrências relevantes na sua carreira de polícia. Faz ocorrência relevante. Teve uma assim que foi bastante importante para mim, sabe? É, quando a gente entra na PM, né, no serviço público, assim que a gente está sendo prestador de serviço, a gente sempre está imaginando várias situações, né? No IC, é por isso que o policial ele fica muito assim, ó, ligado. Porque a qualquer momento pode o ambiente ele pode transformar, né? É verdade. Então a gente tem que estar preparado, imaginando as situações para já estar com a solução na cabeça. E teve algo que eu sempre imaginei, só que eu nunca esperava passar, né? Que foi o momento que a gente estava trabalhando no Força Tática ali do 20º, e lá a gente estava fazendo a gente estava patrulhando ali pela área do Vila Velha e fui surpreendido quando eu comecei a ouvir gritos de socorro, né? De socorros quando a gente olhou, tinha um clarão numa janela e a gente identificou ali um incêndio, né? Aí nesse momento eu avisei os demais policiais, graças a Deus ali tinha duas equipes do FT, né? A gente estava em comboio, graças a Deus. E a gente entrou lá para salvar quem estava lá, a gente nem sabia, né? E foi algo que parecia algo de filme, né? Algo que eu não esperava acontecer. Em meio às chamas, e tem algo que manda a gente ir, a gente sem ter o pulso para a situação, né? De resgate, né? De resgate e incêndio, assim, a gente não estava, digamos, esperando aquilo ali de nenhuma forma, né? Eu só ouvi as crianças lá pedindo socorro e a gente faz o que o coração manda, né? Eu subi ali, Nessas horas, a gente não pensa, a gente age, né? A verdade é essa. exatamente. Quando eu me deparei, eu tava no braço com duas criancinhas, né?
eu não recordo o nome delas, e a gente conseguiu, né, salvar ela, a equipe. A gente removeu ela do local, né? Lá também tinha alguns animais que a gente conseguiu salvar também. E as crianças estavam lá dentro da casa sozinhas, só gritando por socorro e ninguém tava ouvindo, sabe? Ninguém Mas ouvia. tinha pessoas na rua já tentando Tinha alguma não, coisa. tinha não. A primeira pessoa que conseguiu identificar lá foi Então eu, foi lá no Deus que caso, lá. mandou a Foi, viatura passar foi, por lá e vocês foi. identificaram esse Porque incêndio mesmo. o FT, ele trabalha na área de todo o batalhão, né? Sim, sim. Então a gente poderia estar em qualquer momento na área do batalhão, que é enorme. A gente cobre desde o Pirambu ao Vila Velha. É uma área gigante lá. E por grande coincidência a gente estava lá É passando a no mão de local. Deus, cara, pode ter Com certeza. Deus ele certeza, né? age na hora certa. Então vocês apareceram ali como anjos da guarda, Inclusive, daquelas né? crianças, dos animais, né, que estavam lá para realizar esse salvamento. Cara, Inclusive aí nessa situação aí, né? Teve um. Tomara que vá para frente, né? Pedido de promoção por bravura mais nessa do que situação, justo, né? porque é uma ação totalmente fora da competência do policial militar. Se fosse um bombeiro realizando essa ação, ele tem toda a habilidade possível, todo o conhecimento possível, e seria algo da competência dele. Por mais que ele estivesse de folga, ele continua bombeiro, né? Ele saberia quais as ações a ser tomadas. Agora, para um policial militar, vocês fizeram uma ação de uma grandeza imensurável e muito fora da competência de vocês. Então, eu acredito que o Comando Geral vai reconhecer esse Se ato Deus de quiser. bravura por parte de vocês e trazer, se Deus quiser, uma promoção. Né? Eu acredito que se o comandante geral acompanhar eu falo comandante, eu acredito que ele acompanha o fala comandante e vai ouvir a sua súplica em relação a essa promoção aqui, porque vocês são mais do que merecedores. Né? Principalmente quando se trata de animal, criança, né? Pessoas, criança que é totalmente vulnerável, né? Não tem essa Acho que a mais habilidade velha para. tinha cerca de 8 anos. Pois é, não tem a habilidade para uma ação, para nada. Então, assim, quando chega uma força de segurança de uma competência totalmente diferente, né? E fazer uma ação como essa daí, é uma atitude muito louvável de vocês que merece o reconhecimento, tanto do Comando Geral como da sociedade. Né? Eu trabalhei na Polícia Militar durante 33 anos. E são inúmeras as ocorrências que eu passei. Né? Inclusive, a ocorrência onde eu fui alvejado, tive um tiro na artéria femoral, já contei algumas vezes aqui. Situação de quase morte e Deus permitiu continuar, né? Estar aqui. Então, a vida da gente é marcada por muitas ocorrências, muitas situações. A vida do policial militar é difícil. A sociedade, às vezes, não tem Noção, essa né? noção Da das situação. dificuldades que a gente enfrenta nessa vida de polícia, não é isso? Eu, em uma determinada ocasião, cheguei numa ocorrência onde um, uma família pediu socorro. Às vezes parece uma situação corriqueira, né? Mas às vezes marca na vida da gente. E um cidadão de grande porte, né? Uma média de 2 metros de altura, ele estava quebrando tudo dentro de casa. Tudo. E quando eu fui me aproximando, naquela época, eram só 2 policiais na viatura. E tinha uma líder comunitária da comunidade dela, chegou para mim e disse assim, eu era sargento, né? Sargento Teres, o senhor não vá sozinho para essa ocorrência não, porque o homem lá é um gigante. Numa certa feita, algumas semanas atrás, ele deu um problema desse daqui e foram 8 policiais para prender ele e não conseguiram. Não, eu vou. Aí eu pedi o apoio, mas eu fui na frente. Aí eu passei na lateral da casa, né? E entrei pela cozinha. E no caso, o motorista da minha viatura, eu era sargento na época, né? O motorista da viatura entrou pela frente. Ele viu o motorista num poste menor do que o dele, meu irmão, ele partiu para cima, um cara valente. Acho que estava, não sei se só bêbado ou drogado, não posso dizer, né? E ele foi para cima do motorista, e o motorista era rápido, né? Conseguiu dar um soco nele, na garganta. Quando ele virou, deu um segundo soco nele, e ele caiu no chão. Aí é onde vem a questão da habilidade, né? De você ter algum conhecimento em defesa pessoal. O, eu consegui pegar ele no mata-leão, ele emborcado no chão.
E esse cara, ele passava a mão para me pegar aqui, que pegava na orelha e chega e esquentava, que ele tentando me tirar, né? Uhum. Ele com bração grande, e eu encostado aqui, fechando e encaixando nele. Quando eu pensei que eu estava ganhando, porque eu, assim, o que que vinha na minha mente naquele momento ali? Se eu perdesse a pegada nele, eu corria um sério risco de apanhar, porque ele era muito forte, né? Eu, na época, Não só de era mais apanhar, na magro. verdade, você vai estar correndo E risco de vida, viu? risco de Porque vida, porque eu estava com a arma do lado, então depois que era uma seu. situação muito complexa. Para completar, o policial que trabalhava comigo, a esposa desse determinado cidadão, que ela havia apanhado dele, quando ela viu eu encaixando o mata-leão nele, que era normal, que eu ia ter que apagar para algemar, não tinha como, entendeu? Eu sabia o tempo certo, a gente tem conhecimento, né? O cara apagou e você solta a algema, né? É, E quando ela percebeu que ele estava, né, sufocando, aí ela partiu para cima de mim, meu irmão. Começou a me bater. Solte ele, você vai matar ele. Se eu soltar, eu apanho. Que vai ficar ruim para mim, é, né? Então, eu não podia soltar na situação. Resumindo a história, teve que o motorista intervir, segurar ela enquanto ele apagou, eu algemei para levar para a viatura para a gente sair com ele de dentro dessa comunidade lá. Tinha uma favela na época, comunidade, né? Para ficar mais elegante. E foi uma situação que marcou na minha vida, assim, porque, dentre várias, né? Porque às vezes, numa situação dessa daí, você pode perder, cara. Se eu perdesse aquela pegada dele ali, entendeu? Porque a gente conseguiu derrubar ele, eu derrubei ele com suco. E quando ele caiu, eu parti para imobilização. Só que ele era muito forte. Era um gigante, gigante. E a gente conseguiu algemar esse cara. Quando chegou o reforço, ele estava algemado. Aí foi colocado na viatura, levado para fazer procedimento e tudo. E esse cara marcou na minha história e na dele também, porque ele passou a respeitar a polícia a partir de então. Ele dava muito problema. E dessa situação que a gente conseguiu, ele assim, se sentiu meio que, como é que eu posso dizer, desmoralizado com a situação, né? Porque ele foi imobilizado, ele era aquele cara que intimidava todo mundo. Então, quando eu estava de serviço, quando eu entrava na comunidade, às vezes ele estava num barzinho, alguma coisa, ele já virava de lado aqui, saía andando e se trancava em casa. Passou a ter um respeito por mim que era fora do comum. Sim, mas agora eu vou voltar para um assunto interessante. Você é faixa preta de jiu-jitsu, não é isso? isso. Quando foi que começou essa paixão pelo jiu-jitsu? Rapaz, eu comecei a treinar aos meus 14 anos, sabe? Eu comecei a treinar ali na Praça da Estação, Sim? tu sabe? Ali Sei. antigamente tinha um projeto que eu não recordo o nome. Era o líder ali da instrução era o policial civil, né? Eu creio que é um policial civil, que é o Paulo César. Paulo Sim. César, Mas era em né? cima da praça mesmo, no Não, não treinamento? era em cima, era na parte ali da Metrofor. Não Sim. era na praça em si. Porque teve várias reformas, né? Inclusive, eu Sim. acho que hoje é só uma praça, não funciona mais estação de ônibus, né? Eu não sei como é que tá lá atualmente. Não, não sei, também não posso te afirmar. Pois é. Aí tinha um localzinho que a gente subia, né? Aí lá tinha um projeto. Aí foi aí que eu iniciei minha paixão ali pela arte. Aí eu fui crescendo, né? Eu passei da idade ali, aí já troquei, já fui para um outro projeto no 34º DP, que é ali no quinto batalhão, Sim. né? Aí eu fui treinar jiu-jitsu lá e passou um tempo, eu me mantive na equipe até o dia de hoje, né? Cheguei a me graduar faixa preta, né, nesse circuito, né? Foram quantos anos para graduar a faixa preta? Mas eu creio que eu me graduei faixa preta em 2019. Em 2019, eu sou de 95, 95, 2005, 2019, não sei, mano, quantos anos não. Deixa eu ver aqui. Eu tenho uma filha que é faixa preta, ela inclusive graduou no final do ano passado. De Já falei outras jiu-jitsu? vezes aqui. Sim, jiu-jitsu. Ela é faixa preta e o esposo dela é faixa marrom. Ela tem 32 anos de idade e ela treina também há muito tempo, acho que desde os 16 anos de idade. E teve um período que ela se afastou dos treinamentos, né? Algumas dificuldades que ela tinha, estava fazendo faculdade, teve uns problemas de depressão, síndrome do pânico, aí atrapalhou um pouco ela chegar. Então, ela atrasou um pouco em relação à galera que era da mesma turma que ela, faixa branca, na mesma Foi época que comigo ela. também, tive uns Pois é. problemas. Era pra mim ser um faixa preta um pouco mais graduado. Creio que no terceiro grau já. Porque são 3 anos, os 3 primeiros graus é 3 anos de intervalo, entendeu? Então,
você se gradua faixa preta, aí passa 3 anos, você ganha o primeiro dan, mais 3 o segundo, mais 3 o terceiro. A partir do terceiro são um intervalo de 4 anos, né? Aí você passa mais 3 graus dessa forma. Aí depois 5 anos, intervalo. Acho que dá 28 anos ou são 32 anos. Para você conseguir chegar na maior graduação. Massa. Isso só depois de chegar na preta, né? Pois é. Então ela assim, ela é faixa preta, né? Ela dá aula numa academia, lá perto da casa, no Esperança, para criança ainda, Uhum, né? Ela é o esposo. O esposo dela é faixa marrom. uhum. Tá lutando aí para sair faixa preta também. Mas tem uma importância Interessante. imensa. Ela é professora de educação física, né? Uhum. Lá na prefeitura. E Inclusive, eu estou vivendo uma fase muito interessante, que atualmente eu vou dar instrução em um projeto também, né? Que é onde eu me identifico que foi o percursor da minha carreira atual hoje, que é no projeto Criança de Luz, que vai ficar lá no 20º Batalhão que também. bacana, rapaz. Aí já iniciou ou ainda existe ainda só no papel? A gente vai iniciar próximo mês. O projeto tá para iniciar próximo mês, né? A gente conseguiu um tatame, né? Eu comprei um tatame com muito esforço recentemente. E a gente vai ser nesse Já tem um tatame que a gente vai dar. espaço? O espaço vai ser ali na Coronel Carvalho, ali no 20º Batalhão, né? Porque o Cristo Redentor virou só companhia hoje em dia, né? Entendi. Aí já vai usar o espaço lá. E esse projeto, mais informações aí para o nosso público. Você está falando aí para toda Fortaleza, Calcaia, até a região de Sobral. Então você pode fazer aí o seu merchan em relação ao projeto. Existe limite de idade, de quantos anos até quantos anos? Pronto, essa Qual o parte, procedimento que as pessoas devem fazer, os pais devem fazer para matricular um filho certo. no seu A projeto? gente já vai trabalhar na divulgação das crianças do local, né? Vai ser regional. É um projeto Certo. regional, então. Regional, vai ser ali da área do batalhão. Até porque cria uma dificuldade muito grande vir crianças de outro local, né? Porque tem o lance do deslocamento, né? Tem tudo isso. Então, inicialmente vai ser para o público de lá, que já está por lá, né? Acho que, salvo engano, são crianças de até 11 anos, né? De 8 a 11 anos. E a gente vai iniciar isso, né? Aí, no caso, é um projeto jiu-jitsu ou é defesa pessoal como um Não. todo? Porque a defesa Criança de pessoal ela luz, inclui não. outros conhecimentos de outras áreas, é Em isso? relação à defesa pessoal, eu queria também estar divulgando aqui que eu vou lançar um curso, né, exclusivo de defesa pessoal policial. Defesa pessoal policial vai ser exclusiva para a área da segurança Segurança pública. pública, entendeu? Somente agentes de segurança pública. Eu tô preparando esse curso aí, mais tarde eu vou estar divulgando aqui. Vou até pedir para o senhor anunciar mais tarde. Pronto, não, tranquilo. E gostaria de saber também essa questão da segurança. Você já deu aula dentro da sua unidade para outros policiais? Ou é Sim, um sim, sim. projeto ainda a ser Pronto, realizado? a gente o senhor estava falando que participou de uma ocorrência, né, que foi cerca de 8 homens para prender um indivíduo, né? É. Por que que isso é comum acontecer na PM, né? Por que que isso acontece? Muita gente fica se perguntando, o cidadão do lado de fora não sabe. Mas é porque assim, ó, o indivíduo, ele tá ali para fugir. E para ele vale tudo, entendeu? Ou Mesmo que ele confrontar, né? No chegue, caso desse aí, ele mesmo fez que ele questão de chegue, confrontar. mesmo que ele chegue à situação de causar um óbito, para ele tá tudo bem, o que ele quer é fugir. Já o policial militar não. Ele quer prender o indivíduo e ele quer prender o indivíduo de maneira segura, não só para o indivíduo, mas também para ele. Não, Então ele não quer causar dano, e ele ainda tem não um quer detalhe, porque tem que ser dentro da efetuar legalidade, né? sempre dentro da Dentro da legalidade, legalidade, porque sempre você dentro da corre o risco legalidade. numa Não prisão existe dessa, outra situação. de numa situação dessa daí, de Eu você não vou querer. extrapolar, por exemplo, existe muitas vezes, acontece com alguns policiais, dele perder o controle durante a ocorrência. Ele levar um Acontece, soco, por acontece, exemplo, e o acontece. policial, porque Tem você é humano, tem que ser entendeu? tranquilo. Você tem É, sentimento, você tem emoção, e ele leva para o lado da emoção muitas vezes, perde o controle, e muitas vezes ele bate, né? E ele vai parar onde? é A por controladoria vai responder um isso que processo. geralmente são mais policiais para prender um único indivíduo, né? Pois é. Mas isso só vai acontecer Normalmente o quando a policial, eu equipe costumo não tem dizer, aquela técnica, né, de domínio. eu costumo dizer que o policial, quando ele está de 1 para 1, ele está em desvantagem. Porque ele não está ali numa competição, ele está ali Não é igual, não é numa igual, situação de não é trabalho, igual, entendeu? não é igual. Aquele cara que está de frente com ele ali, ele não é obrigado a obedecer regras como um competidor dentro do ringue. E
Outra, Entendeu? Então, quando ele está ali, você disse que ele está ali para fugir. Nem sempre. Tem alguns que estão ali para confrontar. E lá no mundo civil, você encontra muitos caras bons. O cara que muitas vezes está no mundo do crime, ou o cara que é cidadão, mas ele está descontrolado porque misturou muitas vezes ali um medicamento com a bebida ou usou alguma droga. E aquele cara, no momento de dar ali, muitas vezes dele de descontrole, ele está disposto a confrontar contigo. E ele tem muito conhecimento. Entendeu? Então você tem que estar preparado para tudo. Eu, graças a Deus, eu fui formado no batalhão de choque. Então, durante o recrutamento, a gente não aprendeu tanto, porque o curso é curto, são 6 meses. Mas quando eu cheguei no batalhão de choque, a galera lá, pelo menos na minha época, treinava todos os dias. Entendeu? Então, tive a oportunidade de conhecer o professor Hilton, o Sandro. Então, os caras, normalmente, eu na rua, até hoje eu uso isso para mim. Se eu tentar combater com você, tiver com você aqui de frente, eu perceber que você é chão, você tem jiu-jitsu, tem alguma. Eu vou para cima, entendeu? Assim, tipo, eu bato e saio em você, eu não deixo você me pegar. Mas se eu perceber que você é da trocação aqui, eu parto para imobilização. Então, normalmente, eu vou com a força inversa sua. Normalmente, eu tenho como tática, usei isso na rua. Graças a Deus, durante 33 anos de polícia, eu acho que desses 33, no mínimo uns 15 a 18 anos, eu trabalhei na rua, no combate mesmo, fui comandante de viatura. Eu nunca saí perdendo, não. Eu acho que talvez. Não pode nem se dizer que é pelo porte físico, porque hoje eu estou mais forte, né? Mas na época eu era magrinho. É porque eu era disposto mesmo. Então, quem trabalhou comigo sabe como é que eu era. Mas como eu ia dizendo, ó, na situação de rua, por muitas das vezes, 100% das vezes você vai lá, você não sabe que é um indivíduo, você não o identificou. E ele vai poder sim ele agredir, vai poder ele empurrar, vai poder causar um óbito, ele não tá nem aí, ele quer sair na vantagem. Às vezes, né, aliás, poucas vezes acontece que o cara só tá com raiva ali. Mas se você tá ali com o indivíduo, você pegou ele numa moto, ele tá fugindo, ele acabou de tentar um óbito ali no local, né? Se ele puder, ele vai fugir de você, entendeu? Então, por que que a gente tem mais dificuldade em prender aquele indivíduo? Porque a gente quer manter a segurança dele, a gente quer manter a, Isso o chama-se bem-estar físico dele, né? legalidade. Sim, Agir, não, sempre dentro da o uso da legalidade. força dentro da A legalidade. gente deve usar sempre o uso moderado da força, entendeu? Enquanto ele não tem limites. Se ele conseguir fugir causando o que for, e a gente não identificando, aí a gente se complica. Porque de repente acontece que a gente efetua um disparo em via pública, né? Com o indivíduo, a gente vai poder justificar. Aí, ó, esse rapaz estava fazendo isso, aquilo, nesse momento, tal. E devido a isso, aí você que o senhor sabe como é. A gente sempre tem que justificar todos nossos atos, né? Todo material que a gente for usar também, seja ele letal ou menos letal, a gente tem que meter a justificativa. Se a gente não conseguir identificar, como é que a gente vai poder explicar uma situação dessa? Então é por isso que muitas vezes é necessário vários policiais para poder conter um indivíduo, né? Para manter, porque logo assim que a gente leva ele para a delegacia, o primeiro local que ele vai é para a perforce. Ela diz, ah, apanhei do policial, o policial fez isso e aquilo lá com a gente e tal. Que a maioria das vezes é mentira, né? A maioria das vezes, quando chega na delegacia que ele alega uma agressão, o primeiro ato do delegado, até para se defender, é emitir uma guia de exame de corpo e delito, né? Daí ele vai encaminhado para a Polícia Penal, hoje é no IML, né, que atende. É perforce. É PEFOS, né? Hoje chama PEFOS, é isso? É na PEFOS, chega lá o perito, constata ou não uma lesão nele, e ainda tem uma segunda situação, que sendo feito o procedimento de flagrante nele, ele ainda vai para audiência de custódia, né? E na audiência de custódia, novamente a oportunidade de acusar o policial, se ele quiser. Eles já são instruídos, né? Então eles querem levar o flagrante a todo momento, né? Qualquer Então, oportunidade que eles tiverem. pois é, nós estamos chegando ao final desse bate-papo bacana que teve com você aqui, falando de segurança pública, falando da sua história de vida, né? E eu gostaria de saber se você quer deixar uma mensagem aí para quem gosta do serviço policial militar, quem gosta de artes marciais, para a gente encerrar o nosso programa. Queria falar para os companheiros de farda, né? Que é muito importante a gente também estar cuidando da saúde, né? E buscar sempre aprender alguma arte marcial. Porque é necessário devido à nossa função. Seja, você tem que buscar arte marcial que você se identifique. Seja capoeira, muay thai, judô, jiu-jitsu, kickbox. Você não deve ficar parado, né? A gente deve fazer isso também porque a gente vai cuidar da gente.
como eu relatei um pouco mais cedo, o ambiente a qualquer momento ele pode se transformar, né? A gente pode perder esse controle da situação. E o importante, né, o ideal é que a gente esteja preparado para a situação. É verdade. E como eu disse anteriormente, é interessante você sempre ter um conhecimento de uma arte marcial do chão, né, aquela e um em cima, para dependendo da situação, você poder oferecer algo, que deixe o adversário vulnerável, não é verdade? Isso. Então, muito obrigado pela sua participação no podcast Fala Comandante. Aos nossos telespectadores aí da TV Metrópole, que esteve com a gente nesse sabadão, nosso muito obrigado. E a você, internauta, que nos acompanha aí pelo YouTube, mais uma vez, curte, comenta, compartilha, toca no sininho para receber as nossas notificações. O nosso muito obrigado e um feliz final de semana para todos vocês. Fala, comandante.